Fala galera, na última aula nós falamos por onde começar a desenvolver jogos e falamos sobre a Unity e sobre o Construct. Então, vamos dar mais uma olhada no Construct. Então, primeiramente no site do Construct eu posso encontrar a área de tutoriais, onde eu posso achar vários tutoriais que nos ensinam a criar vários tipos de jogos, e também eu posso fazer o download da ferramenta. No caso, vamos na área de tutoriais. Aqui no meu computador eu já abri um Construct. Inclusive estava visualizando alguns exemplos que já vem pronto no próprio Construct. Quando você instala o Construct, pelo menos na versão free, se você for em File, New, você pode criar um novo projeto. Em especial, esse novo projeto é o nosso novo jogo. Posso criar um projeto em branco, onde eu vou definir as características do meu projeto desde o zero. Posso criar um projeto com algumas características já definidas, como por exemplo o tamanho da tela, e também posso optar por criar projetos utilizando os templates. Então ele já vem com alguns templates prontos, como por exemplo um jogo de plataforma, um jogo de tiro top-down. Vamos selecionar esse projeto só para nós vermos o que acontece. Então, se eu selecionar o projeto top-down shooter e clicar em Open, ele vai abrir um projeto já com vários itens dentro do mesmo. No caso, a área central exibe o layout que você está visualizando. Esse layout é como se fosse a fase do nosso jogo. Do lado direito, em Projects, você consegue ver tudo que tem dentro do seu projeto. E abaixo de Project eu consigo ver todos os itens que estão dentro do meu projeto, que são todos os objetos que eu estou utilizando no meu projeto, em especial no layout que está aberto atualmente. Então, se eu clicar aqui, automaticamente ele já seleciona no nosso layout o que cada elemento desse representa. Então, os inimigos da nossa cena, a bala, o jogador e assim por diante. Quando eu seleciono um objeto, tanto aqui quanto na tela, do lado esquerdo eu consigo ver as características desse objeto, as propriedades do mesmo. Se eu clicar no botão Run, automaticamente será aberto o navegador e vocês podem visualizar o jogo funcionando. No caso, o nosso jogo exemplo que foi criado. Vou fechar nosso jogo exemplo. E hoje eu vou fazer com vocês, ao invés de utilizarmos este jogo como exemplo, eu vou em File e vou criar um novo projeto. Só que esse novo projeto que eu vou criar, eu vou utilizar como guia um tutorial que existe no próprio site da Construct. Então, se vocês acessarem o site da Sierra, irem na parte de tutoriais, vocês vão achar um tutorial Beginners with
to Construct 2, inclusive em português, que ensina a criar um jogo. E conforme ele vai ensinando você a criar o jogo, ele já vai explicando o que cada elemento do jogo representa. Então, a maioria dos tutoriais presentes no site do Construct são autoexplicativos. Se você acessar o tutorial e ler o mesmo, você vai conseguir desenvolver vários jogos. Jogos de plataforma, jogos de tiro, jogos de corrida. Existem vários exemplos no próprio site da Sierra. Então nós vamos utilizar esse exemplo aqui, onde nós vamos criar um jogo de tiro. Então, primeiro de tudo, vamos criar o nosso projeto. Então, abram o Construct, vão em File, New Empty Project e cliquem em Open. No caso aqui do meu Construct, como eu havia criado vários projetos em branco para mostrar para vocês, primeiro eu vou fechar todos os projetos do meu lado direito, ó. Ele mantém os projetos abertos. Inclusive o que nós acabamos de criar. Pronto. E vou criar novamente com vocês. Então, File, New Empty Project. Pronto. Ele criou o nosso projeto, onde do lado direito, em Projects, eu consigo ver o meu projeto, os layouts, que seriam as telas do meu projeto, ou vocês podem pensar como as fases, Event Sheet. Isto, pessoal, são as folhas de evento, onde nós implementamos e falamos o que os elementos que estão dentro do nosso layout irão desempenhar. Qual papel cada elemento que está dentro do layout irá desempenhar. No caso, os tipos de objetos, families, som, músicas e arquivos, ícones. Está em branco o nosso projeto. Então vamos acompanhar o tutorial que está no site da Construct. Primeiro de tudo, após criarmos o projeto, ele indica para nós inserirmos um plano de fundo no projeto. Então nós vamos utilizar essa imagem como plano de fundo. Então clique com o botão direito na imagem, salvar a imagem como. Vou salvar essa imagem na minha área de trabalho, dentro de uma pasta denominada Primeiro Jogo. E vou jogar esse background dentro dessa pasta. Agora que eu já salvei a imagem, vou voltar para o meu projeto. No meu projeto, eu posso fazer a seguinte coisa. Vou na área, vou em algum lugar do meu layout atual, onde eu estou desenvolvendo a tela do meu jogo, e clico duas vezes em uma área em branco, uma área que não tenha objeto nenhum na tela. Com isso, ele irá abrir uma tela para você escolher um novo objeto a ser inserido no seu layout. No caso, nós vamos inserir um objeto do tipo Tiled Background. Quando você seleciona um objeto para ser criado,
você já pode dar um nome para o objeto que você vai inserir no seu jogo e é exibida uma descrição do que esse objeto faz. No caso, Utility Background, ele repete uma imagem que você escolher para uma área em específica. Então, ele vai repetindo a imagem, preenchendo a área que você escolheu. Então, no caso, nós vamos clicar em Utility Background. Vou dar um nome para o meu objeto. Vou chamá-lo de Background. E vou clicar em inserir. Quando eu clico em inserir, vai aparecer o mouse em forma de cruz para você escolher aonde você quer colocar o seu objeto. Então clique em qualquer lugar do nosso layout. Após clicar no layout, pessoal, é aberta a tela de edição de imagem, onde vocês podem editar a imagem que você vai inserir no objeto que você acabou de colocar na tela. No caso, eu vou clicar em Load para abrir a imagem. Vou na pasta que eu salvei a imagem de fundo. E vou selecionar a minha imagem. Feito isso, vou clicar para fechar a imagem. Pronto. A imagem está inserida no nosso projeto. Porém, eu quero que essa minha imagem, que esse meu objeto background, ao selecionar o objeto, reparem no lado esquerdo, que é exibido todas as características dele. Eu quero que esse meu objeto ocupe toda a área do meu layout. Então, eu posso fazer da seguinte maneira. Primeiro de tudo, se eu clicar no meu layout, eu vou descobrir a largura e a altura dele. Então, eu posso copiar a largura e a altura do meu layout, clicar no meu objeto background e redimensioná-lo manualmente. Ou posso vir aqui em Size e colocar o tamanho dele igual ao tamanho do meu layout e posicioná-lo nas coordenadas 0, 0 para que o mesmo inicie no canto superior do meu layout. Pronto. Acabei de colocar a minha imagem de background no meu layout. Outra coisa interessante, vou voltar ao estado original da imagem. Se vocês repararem, no nosso layout, é exibida uma linha tracejada no mesmo. Essa linha indica a área que será exibido na tela do computador. Então, na hora que nós formos rodar o nosso jogo, inicialmente será exibido qual área? A área que está dentro da linha pontilhada. Então, toda essa parte que está para fora da linha pontilhada, o usuário não verá inicialmente no nosso jogo. Então, se eu clicar em Play, vocês vão reparar que a imagem inicialmente não pega toda a área branca e é exibido um pedaço do layout sem a imagem de fundo. Agora eu vou voltar e vou configurar corretamente o meu background, colocando ele para iniciar na posição 0, 0 e definir o tamanho dele com o mesmo tamanho do nosso layout. Agora, se eu der um play, podem visualizar que o layout do nosso background
ocupa toda a área da nossa tela do jogo. Outra coisa interessante é o zoom. Se eu segurar a tecla Ctrl e utilizar o scroll do mouse, eu consigo dar um zoom diminuindo ou aumentando o meu layout para facilitar a visualização do desenvolvimento. No canto direito inferior eu consigo ver o tamanho do meu zoom. Então, no caso, vou deixar um zoom de 50% para eu ver quase todo o meu layout. Agora, eu vou clicar em Layers no canto direito para que, atualmente, o nosso layout que nós estamos trabalhando inicialmente, então se eu for em Projects, Layouts, tem o nosso primeiro layout. Vamos já aproveitar e renomear o mesmo. Cliquem com o botão direito em cima do layout, rename e escrevam Main Scene, cena principal. Agora que nós renomeamos a nossa cena que nós estamos trabalhando, vamos aproveitar e vamos salvar o nosso projeto, para que caso o computador trave, não seja perdido o jogo. Então, eu vou criar esse projeto e vou salvá-lo com o nome de Ghost Shooter, o nome dado pelo manual do Construct. E vou clicar em salvar. Então pronto, o nosso projeto ele se chama Ghost Shooter e atualmente tem um layout apenas, que é o nosso layout principal, e nós temos um objeto apenas dentro do nosso layout, que é o Tilde Background, que tem como objetivo replicar uma mesma imagem que você inserir dentro do objeto Tilde Background. Agora, nós vamos fazer a seguinte coisa. Cliquem em Layer e vamos editar as layers do nosso projeto. Imaginem uma layer como se fosse uma folha transparente. Então, atualmente o nosso projeto tem uma layer apenas, a qual possui o nosso Tilde Background. Eu vou, primeiro de tudo, renomear essa layer. Cliquem na layer e cliquem em Rename. Vou renomear a layer para Background. Agora, eu vou criar uma nova layer. Então, se nós olharmos aqui pelo número, é como se a nossa folha em branco, background, que tem o nosso objeto Tilde Background, está por baixo e em cima dela tem uma outra folha também transparente, que eu vou chamar de Main Principal. Em Background, cliquem no cadeado. Com isso, todas as alterações que nós formos fazer na nossa cena agora, essas alterações não influenciarão na layer de background. Então aqui, tudo que nós formos fazer agora no nosso projeto não irá influenciar na camada de background. Então selecionei a camada Main para indicar que eu vou trabalhar com a camada Main. Outra coisa interessante, eu posso ocultar ou visualizar o conteúdo da camada.
clicando na caixinha de seleção. Então, no caso, vou selecionar a camada Main, vou voltar em Project para ver os elementos do meu projeto e vou continuar adicionando outros elementos. Agora, na página 2 do layout, na página 2 do tutorial, após adicionarmos a nossa nova camada, nós vamos colocar os outros elementos que nós vamos precisar para o nosso jogo. No caso, o nosso jogador. Então, cliquem com o botão direito, salvar imagem como, salvem a imagem do jogador, salvem a imagem do monstro, salvem a imagem da bala e a imagem da explosão. Vamos voltar para o nosso Construct. Outra maneira de inserir objetos no nosso layout atual é clicando com o botão direito no Layout e selecionar Insert New Object. Nós vamos inserir um objeto do tipo Sprite. Então, os objetos do tipo Sprite nos permitem rotacionar, movimentar esses objetos em nossa cena. Então, a maioria dos elementos utilizados na construção do jogo serão do tipo Sprite. Então, nós vamos criar um objeto do tipo Sprite com o nome de Player. E cliquem em Insert. Cliquem em uma área qualquer dentro do nosso projeto. Ele abrirá o editor de imagem. Nós vamos agora no editor de imagem selecionar a imagem que irá representar o nosso sprite. No caso, o jogador. Após inserir o jogador, cliquem em Set Origin and Image Points. Esse Set em Origin indica o ponto de origem da imagem, como se fosse o centro da nossa sprite. Por exemplo, se vocês olharem aqui, ele tem a origem representada pelo número 0, que é bem centrada na imagem. Nós vamos criar um outro ponto de imagem agora, clicando no mais, representado pelo número 1. Este ponto de imagem nós vamos chamar de Weapon. Este ponto da imagem nós iremos utilizar para representar a nossa arma. Então, selecionem este ponto da imagem. No caso, na imagem, ele é representado por um quadrado. E cliquem na ponta da arma do personagem. Então, quando nós formos atirar, nós vamos fazer a nossa bala surgir a partir do ponto Weapon do nosso player. O ponto origem é o ponto utilizado para rotacionar o personagem. Quando nós formos andar com o personagem, o mesmo irá rotacionar a partir do ponto de origem. Então, cliquem no X e cliquem no X para fechar o editor. E agora, nós vamos adicionar os outros elementos. Então, agora eu vou inserir um novo objeto. Botão direito, Insert New Object, do tipo Sprite. Esse nosso objeto será a nossa bala. Vou chamá-la de Bullet. Vou selecionar o sprite que irá representar a minha bala
Pronto. Agora eu vou inserir também o nosso monstro, o qual vou chamar de Monster. E vou inserir a nossa explosão, a qual vou chamar de Explode. Pronto. Todos os elementos que nós vamos utilizar no nosso jogo já estão presentes em nosso cenário. Pessoal, por hoje é só isso. Na próxima aula nós continuaremos dando movimento para os nossos elementos em cena. No caso, o nosso jogador, o nosso monstro, a nossa bala e a nossa explosão. Obrigado e até mais.